Bom dia, pessoal. Meu nome é Rodrigo Anjos, eu sou engenheiro de aplicações da Blue Eye Systems e hoje eu estou aqui com o professor Henrique Takashi Moria, professor de engenharia elétrica da Universidade de São Paulo, e eu queria falar com ele aqui hoje sobre engenharia biomédica na universidade e as aplicações junto com o LabVIEW e ensino. E, num segundo momento, a gente vai comentar um pouco sobre os ventiladores mecânicos que estão sendo desenvolvidos na USP e algumas características interessantes que possam surgir deles aí. Então, para começar essa entrevista, bom dia, professor. Bom dia. Eu vou primeiro tentar contextualizar um pouco para as pessoas que estão vendo esse vídeo e entender melhor como que é realizado ou era realizado até os últimos anos o ensino de engenharia biomédica nesses últimos anos, nos últimos 20 anos aí, quais que eram as práticas que eram utilizadas mais comumente e como que isso tem mudado com os últimos anos com aplicações como o LabVIEW nas universidades. Ok. Bom, vamos lá. A engenharia biomédica no Brasil, ela começou para valer mais forte mesmo na década de 80, tá? Acho que o polo mais representativo de engenharia biomédica no Brasil na parte da academia era o FRJ, a COP. E tem a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica que começou no final da década de 70, começo da década de 80. E o que se preconizava nessa sociedade, ela existe até hoje, ela é a maior representativa de engenharia biomédica no Brasil, é que para o Brasil, devido ao mercado, era interessante ter pós-graduação, não graduação em engenharia biomédica. Porque o que a gente acreditava na época que acontecia? A engenharia biomédica é um campo super multidisciplinar. Então, vários engenheiros de várias vertentes acabavam trabalhando em engenharia biomédica. Só que, historicamente, principalmente na parte de Estados Unidos, onde começou a sair mais engenharia biomédica foi da engenharia elétrica. Mas isso não torna obrigatório a engenharia biomédica estar linkada com a engenharia biomédica. Ela é multidisciplinar por natureza. O que acontecia? O que a gente pensava na sociedade? Eu sou dessa época, inclusive, né, do que preconizava a pós-graduação. Não tem mercado para todo mundo. E se a gente pega a graduação e fecha a engenharia biomédica, esse engenheiro biomédico é super especializado, ele acaba sendo, ele tem concorrência de outras engenharias e, por exemplo, ele vai ter concorrência de engenheiro elétrico, eletricista, o engenheiro mecânico, o engenheiro mecatrônico, o engenheiro químico, o engenheiro civil, e ele acaba tendo um campo de atuação muito limitado para ele, apesar da engenharia biomédica ser ampla, mas ele poderia sofrer canibalismo de outras engenharias. Então, o que a gente acreditava era, se forma numa engenharia mais tradicional e depois se especializa. Isso na pós-graduação. Isso daí ocorreu mais ou menos até a década até os anos 2000, vai. Aí começa os 20 anos que você pediu. Eu estava falando mais tempo, né? Mas aí, em 2000, começou a pipocar cursos de engenharia biomédica no Brasil. Onde começou, principalmente? Teve o pessoal do Vale do Paraíba, aqui perto de São Paulo, e teve também o pessoal de Pernambuco, que era uma federal. E aí sim começou a ter, e aí começaram a ter mais representatividade na sociedade, até que a sociedade começou a apoiar mais a engenharia biomédica. Temos cursos bons com algumas pessoas, mas assim, eu ainda sou um pouquinho dessa vertente. Eu acho que a parte de mercado é muito difícil. E assim, o que eu vejo de mercado de engenharia biomédica está relacionado com engenharia clínica, tá? Engenharia biomédica mesmo, o pessoal que é pouco, porque assim, é pouco mercado, porque assim, tem muito estudioso, muito pesquisador, mas você não consegue formar 80 alunos e falar que todos vão trabalhar em pesquisa. Isso é surreal, né? Então, eu acho que onde tem mercado está relacionado com engenharia clínica, que é um braço da engenharia biomédica e hoje em dia até quase que uma coisa que anda em paralelo, quase separado. Qual que é a diferença entre uma e outra?
O engenheiro clínico, ele está mais ligado ao hospital, ao ambiente hospitalar em si. E aí ele está ligado... O hospital acaba sendo quase que uma indústria, se você olhar. Ele tem todo o problema de fornecimento, a parte de gerenciamento de pessoas, gerenciamento de parque instalado, que tecnologia vai ser incorporada, treinamento. Então, tem uma alta complexidade já. Tanto é que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem duas sociedades, a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, a SBEB, e tem a ABCLIN, que é a Associação Brasileira de Engenharia Clínica. E elas andam meio que em paralelo. Algumas vezes elas se juntam, outras vezes elas se separam, é meio que um pouco político. Mas onde tem mercado para a atuação de engenheiro é na engenharia clínica. A engenharia biomédica acaba sendo mais parte de pesquisa. Pesquisa, sim. Tem pesquisa, tem outras coisas, mas a abrangência de mercado não tem igual à engenharia clínica. Tá? Entendi. Na verdade, isso é meio discutível, mas o I3E, por exemplo, dividia a engenharia biomédica em bioengenharia, que seria pesquisa básica, instrumentação biomédica, que o cara trabalha com fazer equipamento, pensar no equipamento, e eu acho que engenharia clínica, se eu não estou enganado. Tentava dividir, assim, mas isso com o tempo é muito mutável, né? Misturando um pouco, né? Exato. Mas a engenharia biomédica é super multidisciplinar e não é porque o cara só faz a graduação que ele vai trabalhar em engenharia biomédica. Ele pode trabalhar engenharia biomédica e engenharia clínica independente da formação dele, desde que ele se especialize depois, né? E como é que você acha que tanto o ensino de engenharia biomédica quanto a aplicação dela no mercado se posicionam em relação ao mundo, né? Então, como é que o Brasil acaba se colocando em relação a outros países como Estados Unidos e Europa, por exemplo? Então, o que eu vejo assim, nos Estados Unidos se você olhar mais as revistas US Today, essas coisas mais populares, né? A engenharia biomédica aparece como uma das profissões do futuro, tá? E realmente lá tem campo, você tem tanto empresa fazendo equipamento, como você tem pesquisa e você tem engenheiro clínico. Aqui no Brasil, devido à nossa condição econômica e social, eu vejo muito mais, como eu já falei, em engenharia clínica. Equipamento eletromédico, a gente tem muito pequena empresa que faz equipamento. A gente às vezes pensa que só as grandes corporações estão ligadas à engenharia biomédica e fazer equipamento médico, mas não, tem muito pequena empresa, tá? Mas mesmo assim não consegue comportar todo mundo de ter várias faculdades, pelo menos é a minha visão, né? Mas o Brasil ainda precisava de uma certa regulação um pouco melhor, de exigir engenharia clínica nos hospitais. Os grandes hospitais privados têm. Os grandes hospitais públicos, os que estão mais bem municiados, também têm um corpo de engenharia clínica. Então, isso tem muito a ver com a gente investir bastante em exigir profissional preparado nessas áreas, né? Entendi. Talvez legislação, né? Ou mudar os orçamentos de alguns hospitais públicos, no caso, tentar incentivar hospitais privados a terem um corpo de engenharia clínica, né? Para tentar dar um head start nessa área, né? Então, tem departamento de engenharia clínica ou engenharia clínica nos hospitais hoje, no Einstein, Sírio, 9 de Julho, esses caras grandes têm. O HC da Faculdade de Medicina também tem um corpo de engenharia clínica muito bom. E o problema são os hospitais menores e, assim, o Brasil não é só São Paulo, Rio de Janeiro, né? Não é só o eixo aqui, é muito mais e isso tinha que ser disseminado. E o que eu conheço que existem empresas que são de empresas de engenharia clínica que prestam serviço para vários hospitais. Também existe, tá? Então, mas o trabalho que se tem no hospital já é gigantesco, já dá para ter um corpo de engenheiro só lá, no final das contas. Então, dado todo esse contexto sobre engenharia biomédica, o ensino dela aqui no Brasil, eu vou tentar ir para um panorama agora mais restrito de um projeto que a gente está trabalhando juntos. Então, a Blue Eyes fez um projeto junto com você,
ligado ao tópico de ensino de engenharia biomédica. E eu queria que você comentasse um pouco das suas expectativas para esse projeto, né? E como é que você vê ele ajudando no ensino de engenharia biomédica, né? Então, quais foram os fatores que levaram você a pedir esse projeto, né? Só para comentar para o pessoal que está assistindo o vídeo um pouco sobre esse projeto, o projeto consiste basicamente em duas partes, né? Uma parte de software e uma parte de hardware. Na parte de software, você está fazendo a simulação de silais de ECG e EMG, certo? Utilizando só de eletrocardiograma. Só de ECG. E você tem uma simulação do sinal de ECG, do sistema de condicionamento de sinais, do sistema de aquisição de sinais. E tem a parte de hardware, que também tem mais ou menos as mesmas features, né? Tem uma placa de aquisição de dados, que é o MyDAC, da National Instruments, agora é NAI, né? E tem a placa customizada que foi requisitada para a gente, que tem aí vários relés para mudar alguns filtros de condicionamento de sinais. E aí eu queria entender melhor o porquê dessa necessidade, pelo menos inicialmente na parte do hardware, desses relés. Por que não fazer uma placa inteiriça que só filtre os sinais? Por que dessa necessidade de ter esses relés e mudar o condicionamento de sinais? Por que você acha que isso interessa para a engenharia biomédica, por exemplo, para o ensino dela? Tá. Deixa eu tentar só dar um panorama só da Escola Politécnica, como é que é a engenharia biomédica lá, para poder chegar na tua pergunta de verdade, mas vamos lá. Na Poli, o que optou-se foi por fazer um módulo vermelho, né? Como se fosse um minor, uma especializaçãozinha dentro das diversas áreas. Então, esse módulo vermelho é aberto para qualquer engenharia de engenharia biomédica. Dentro desse módulo de engenharia biomédica, então, o cara da mecânica pode vir fazer, o aluno da elétrica, o aluno da química e assim por diante, metalúrgica, produção, qualquer um. Dentro do módulo, a gente tem uma disciplina chamada instrumentação biomédica, princípios de instrumentação biomédica. Então, a gente está interessado em ensinar os alunos as nuances da instrumentação para sinal fisiológico, para sinal, principalmente de corpo humano, tá? Uhum. Bom, é um curso de um semestre, então ele tem, se eu não me engano, são 2 aulas semanais ou uma aula dupla semanal, mas é muito pouco tempo para falar de instrumentação biomédica, já que a gama de instrumentos biomédicos é muito grande. E o que eu resolvi quando assumi a cadeira dessa disciplina? Focar num instrumento. O instrumento que a gente focou foi o eletrocardiógrafo, tá? Porque ele me permite ensinar algumas coisas diferentes. Por exemplo, como é que funciona um eletrodo com a pele, por que o eletrodo, como é que ele interage com a pele e assim por diante. Então, são sinais bioelétricos que a gente chama. Dentre os sinais bioelétricos, o mais simples de você aquisitar é o eletrocardiograma, atividade elétrica do coração. Uhum. Então, foi proposto um projeto no Amigos da Poli para incrementar esse ensino. Antes, o que eu fazia? Eu simplesmente giz e lousa, alguma coisa de material que a gente conseguia de filme, ou mostrando como é que seria isso e teorizando. Eu queria uma coisa mais hands-on. Então, nesse projeto da Amigos da Poli, que a gente contratou a Blue Eyes, ele é dividido em algumas partes, né? Como você explicou algumas, mas basicamente a gente adquiriu um equipamento comercial de eletrocardiografia, inclusive de um fabricante nacional que abriu as portas para a gente, e mais ainda, ele é ex-professor da Poli, então também acaba tendo um vínculo emocional com um negócio muito bom, e nos ajudou a abrir portas para isso. Então a gente tem um comercial. O que significa comercial para mim? Significa mostrar para os alunos, olha, um comercial é desse jeito. Por que ele é tão caro? Porque o que eu ouço mais de aluno é assim, nossa, mas dá para fazer um eletrocardiógrafo com R$500. Dá. Só que se você for pôr no mercado, você tem toda a parte de regulatório, a parte de ensaio, deixar ele com segurança do paciente, e isso encarece o produto fantasticamente. Uhum. Então, mostrar um equipamento comercial é importante para mim, para mostrar, olha, o comercial faz isso, ele não é só você fazer não criticando, né, mas não é só um maker. É mais que o maker, e isso que entra o engenheiro para trabalhar também, né?
Então, mostrar o equipamento comercial. A gente comprou o comercial, foi muito bom, porque essa empresa ajudou muita gente, o Percival ajudou muita gente. E aí, o segundo passo, que era em paralelo, que a pandemia atrapalhou um pouco, mas estamos fazendo, né? Um pouco de simulação, mas é bem pouco do sinal, mas mais fazer um esquema de hardware com o LabVIEW que possibilitasse o aluno, ao invés de pegar aquele equipamento comercial e ir buscando pontos dentro do equipamento comercial, que hoje em dia é muito mais fechado, ele já usa coisas muito mais integradas, então eu não consigo ir pegar o sinal analógico lá dentro, por exemplo. Ele já me sai digital, eu só consigo mexer no digital. Então, eu queria poder mostrar para os alunos as etapas que o sinal que vem do corpo humano vai chegando até o processamento no computador. Então, para isso, a gente conversou com a Blue Eyes, conversou com vocês, para poder ir seguindo o sinal e também colocar features, né? Colocar, olha, tem um filtro analógico na entrada, esse filtro analógico é importante porque, então, podemos desabilitar ele, não podemos desabilitar. A conversão vai ser feita de que maneira? Podemos aumentar a taxa de conversão, diminuir a taxa de conversão, problema de quantização, problema de bits, quanto vai ser, e tudo isso. Então, isso para mim era importante. Claro que a gente pode pedir para os alunos fazerem um esquema maker disso. Pega um Arduino e pede para eles fazerem. Só que o tempo que a gente tem disponível é baixo para fazer isso. Então, dá para os alunos essa oportunidade de ter uma placa bem feita, um software bem feito, e seguindo, acho que já é um primeiro passo. Se eles quiserem se aventurar mais, melhor para eles, mais aprendizado. Sim, sim, claro. Essa é a ideia de usar o esquema da Blue Eyes com vocês aí. Acho que foi muito bom. E qual... eu sei que tem outros projetos que estão surgindo, e alguns que eu tenho envolvido na própria Poli, na USP, para utilizar a LabVIEW como uma plataforma de ensino. Como é que você enxerga o LabVIEW como sendo uma plataforma de programação que agora está aberta, né? O LabVIEW Community saiu faz uma semana aí no máximo. Então, como é que você enxerga o futuro do LabVIEW dentro da universidade como sendo mais uma programação, mais uma linguagem que o aluno possa tentar aprender e usar para os benefícios dele? Olha, eu sinceramente gosto muito do LabVIEW. Eu sei que tem todo um problema. Ele é de uma empresa, ele tem um problema de... Agora diminuiu um pouco, mas eu tive muitos problemas com compatibilidade, assim, versões antigas e versões mais novas, né? Mas isso foi diluído com o tempo, mas a gente teve uns problemas sérios aí de compatibilidade. Mas o que eu vejo é que o mercado usa o LabVIEW. É uma plataforma robusta de programação, com hardware muito bons, e uma ferramenta que foi se aprimorando durante os anos, né? E hoje em dia é uma ferramenta muito confiável, a ponto de ser usada em equipamentos bastante importantes, né? Tanto na indústria como em outros tipos de equipamentos. Então, eu acho importante a universidade estar ligada com isso, porque assim, não adianta nada a gente ficar só trabalhando com, sei lá, linguagens abertas, que ninguém... É muito bonito open source, mas chega na hora de o cara trabalhar e for para uma empresa, ele tem que enfrentar um LabVIEW. Né? Sim. E o LabVIEW é uma ferramenta bastante didática, no meu ponto de vista. Existe um esforço da empresa, esforço de vocês também de fazer o início didático, e depois ele pode conter uma complexidade muito grande que funciona para várias situações. Uma coisa que me deixou muito impressionado foi uma vez que eu fui para a Hungria. Teve um congresso em Budapeste. E assim como a Paulista tem o domingo na Paulista, lá está todo mundo aberto, do lado do rio lá, o Danúbio, se não me engano, tinha também um espaço livre para as pessoas. E a National Instruments tinha uma barraca lá, e assim, cheio de gente, cheio de criança, cheio de adulto, engenheiro, não engenheiro, ligado ou não ligado à área de exatas, e interagindo. E aprendendo. Eu falei assim, puxa, o dia que o Brasil chegar num nível desse, a gente está bem, porque a educação chegou num nível lá que os caras do domingo à tarde resolveram... fundamental conseguem ver. Se a gente mostrar isso aqui, os caras, nossa, né? Mas lá não é uma realidade. E a gente não pode ficar para trás, né? A gente não pode deixar isso, sabendo que tem uma plataforma tão boa na mão,
Eu sou ardoroso. Eu quero que isso seja aplicado na universidade, porque eu acho que isso é importante. Se a gente forma pessoal de alto nível, esse pessoal de alto nível tem que estar bem preparado com as melhores ferramentas. E o LabVIEW é uma das. Então, não podemos deixar isso escapar, não. Ok, então. Então, um último assunto que eu queria comentar com você era relacionado aos projetos de ventiladores mecânicos que têm surgido aí afora e, em particular, os projetos que têm surgido na USP. E aí, inicialmente, eu queria que você comentasse alguns dos projetos que você acha que vale a pena comentar aí, algumas características fundamentais e o que você está achando deles e as perspectivas que você vê para a população no geral. Ok. Bom, vamos lá, Rodrigo. É o seguinte, minha área de pesquisa na engenharia biomédica é avaliação da mecânica respiratória. Eu trabalho com o sistema respiratório há bastante tempo e nunca me interessei por fazer um ventilador, porque assim, na universidade a gente é cobrado por publicação. Patente no Brasil é muito complexo. A gente conseguir equipamento, conseguir insumo. A gente até fez um ventilador baseado em LabVIEW, inclusive. Preciso te mostrar qualquer dia. Um ventilador em alta frequência. Foi uma das alunas que fez, de doutorado. Só que a gente nunca se propôs a trabalhar com isso, porque para a universidade a gente não tem um retorno. Tá? O que a gente é cobrado é de publicação. Então, o que eu faço é monitorar paciente e monitorar animal sendo ventilado mecanicamente. Uhum. Devido à pandemia, devido a essa loucura que a gente viveu, acabei sendo procurado por várias pessoas para várias iniciativas para tentar ajudar. Bom, o que eu acreditava? Acredito ainda, tá? Eu não acreditava muito em ventilador experimental. Por quê? Porque eu acho que tem que ter uma certa expertise. Precisa ter... Eu brinco que muitas pessoas estavam muito bem intencionadas, mas fazer ventilação mecânica não é... Não é simples, né? Não é encher pneu de carro. Tinha muita gente que falou assim, olha, o princípio do pulmão é esse. Você via no YouTube algumas coisas, tipo, o princípio é só esse. Tinha uma bexiga lá, o cara enchia a bexiga ou uma luva. O princípio realmente é, mas tem muito mais controle por trás, tem muito mais instrumentação por trás, tem muito mais tudo isso. Então, eu sempre acreditei na manutenção do parque instalado. Tipo assim, como vai ter que usar muito e tem muito equipamento parado, a gente investiu nisso. Então, eu tentei aqui junto com o IPT, eu estou no IPT agora, nós montamos um polo de manutenção corretiva de emergência, junto com um programa nacional que é do Senai Cimatec. Uhum. Então, alguns centros, e mais a indústria automobilística principalmente, está fazendo manutenção de ventiladores. E, para você ter uma ideia, no HC, no complexo HC, tinha 40 ventiladores parados no início da pandemia. Caramba! Tá? Então, era uma necessidade premente, assim, que quem tinha condição de ajudar era importante. Então, o que a gente abraçou foi isso. Também, o Amigos da Poli ajudou nisso, deu um aporte para a gente montar essa estrutura mínima. Devido a essa estrutura mínima e devido ao expertise do pessoal que está aqui envolvido, nós começamos a avaliar ventiladores. Não só os experimentais, começamos a avaliar alguns experimentais, como também comerciais. O Ministério da Saúde passa os ventiladores que vão ser comprados. Acho que vocês estão ouvindo um monte de escândalos aí acontecendo, né? O governador comprou não sei o quê. Então, para evitar isso, o Ministério está passando todos os ventiladores que vão ser entregues por aqui primeiro. Então, a gente está testando os ventiladores, vendo se eles têm segurança elétrica, que tem toda uma norma para segurança elétrica, se eles, em termos de ventilação, eles atendem, e para isso eu estou usando uma plataforma LabVIEW para fazer essa aquisição de dados, tá? Da parte ventilatória, que é o que eu realmente, a minha expertise na academia, e também estamos fazendo a parte de radiação eletromagnética, emissão eletromagnética, EMC. Uhum. Tá? Então, esses 3 pontos estão sendo cobertos aqui, tanto para comerciais como para experimentais. Agora vamos para os experimentais. Na Poli, a Poli tem 2 iniciativas. Uma que sai bastante na mídia, que é o Poli Inspire. Ela está em fase ainda de testes. Ela precisa passar por alguns testes ainda para poder pedir o registro na Anvisa. A imprensa é complicada, a imprensa costuma colocar o carro na frente dos bois. Então, cuidado.
a arquitetura que a Poly resolveu usar, que é Jambu, que é aquele equipamento, a gente chama aquilo de ressuscitador, é uma bolsa, tá? Uhum. Aquilo lá é controverso e a possibilidade daquilo realmente vingar, o tempo está correndo contra eles, tá bom? Uhum. Em março, a Anvisa, que é o nosso órgão máximo aí de fiscalização, soltou uma resolução de diretoria colegiada que falava o seguinte: de dia 19 de março até 180 dias, qualquer um que quiser entrar com um pedido de ventilador mecânico, ele consegue, tirando algumas situações que encareciam, tá? Isso foi tirado por 180 dias. Uhum. De março até agora, já passou um bom tempo, né? Então, mais da metade do prazo já passou. Uhum. Falta mais esse prazo de 180, esse resto de prazo para todos os ventiladores experimentais cumprirem, tá? Nenhum ainda conseguiu, porque é muito complicado, porque é um equipamento de suporte à vida. Então, tá? Bom, a Poly tem esse, o Polyspire, e tem mais um também baseado em Jambu, que está sendo feito pelo pessoal da mecânica. O Polyspire é responsabilidade do professor Raul Gonzalez e professor Marcelo Zufo. Eu, no início, ajudei dando infraestrutura do meu laboratório, do Laboratório de Engenharia Biomédica, do professor Zé Carlos também, e a gente ajudou dando infraestrutura do laboratório e pessoal especializado. Com o passar do tempo, eles foram conseguindo mais verba por outros meios, e aí o que eu fiz foi trazer essa infraestrutura para cá, para o IPT, para essa parte de manutenção. Então, o que a gente está fazendo hoje, manutenção e avaliação. Então, hoje, eu não tenho mais nada a ver com Polyspire, a gente faz testes com Polyspire, mas em termos de para que ele atenda a norma brasileira, tá? Então, ele está nesse processo. O outro projeto ainda está mais incipiente, está mais no começo, e a gente também está ajudando nesse ponto. O IPT, se o equipamento for para doação, ele está fazendo todos os ensaios de graça. Isso é uma determinação do governo do estado. Uhum. Se o equipamento for que é a imensa maioria, tiver um interesse econômico por trás, aí ele tem que entrar no esquema de ensaios. Mas a sociedade civil mesmo está se mobilizando para fazer esse movimento ser gratuito. Só que ainda sou cético em relação a isso, Rodrigo. Eu acho que esses ventiladores não vão ser para agora. Assim, eu espero que a pandemia termine antes. Também espero. Mas não é só isso. A distribuição desse equipamento pelo Brasil vai ser complexa. O lugar que eu acredito onde pode dar certo ainda é o Rio de Janeiro, a COP do Rio. Como eu falei lá no começo da nossa conversa, o primeiro lugar de engenharia biomédica foi na COP do Rio. E lá eles têm know-how para fazer um ventilador com muita gente. E eles têm um ventilador chamado Vexco. Tá? Eles estavam em fase de testes também para pedir registro na Anvisa. Uhum. Eu confio no da Poly, eu acho da Poly controverso. O equipamento controverso. O que eles resolveram fazer, que é uma coisa de contingência muito controverso e muito difícil de ser aplicado. Eles estão trabalhando sério, correndo atrás, eu acho que pode ser que aconteça. Agora, o Rio de Janeiro tem um equipamento mais próximo do tradicional, usando uma válvula. Eu acho que talvez tenha a ver com o LabVIEW. Eu não tenho certeza porque eu não entrei a fundo o controle. Mas eu sei que eles trabalhavam bastante com LabVIEW. Esse equipamento que a gente fez, inclusive baseado em LabVIEW, foi herança um pouco do pessoal da COP. Não sei se deu para dar um panorama dessa história. Sim, claro. Não, tá ótimo. Então, eu acho que é isso, professor. Eu vou encerrar aqui a reunião com você, então, a entrevista com você. Espero que você passe bem aí, não tenha nenhum problema com esse vírus aí, porque a própria universidade está fechada, né? Então, desejo aí muita saúde. Eu tô com minha máscara aqui, mas só para falar que você tirei, tá? Então é isso. Muito obrigado por ter aparecido, muito obrigado pela oportunidade da entrevista com você, e eu espero que todos nós passemos por essa pandemia sem mais delongas, né? Não, eu acho que foi muito bom para a gente aprender muita coisa, e toda a sociedade nossa aí, e
acho que os engenheiros mostraram a cara, foi muito legal, viu? Eu fiquei muito honrado de fazer parte dos engenheiros do Brasil aí que, por mais que eu fale, olha, não é encher pneu de carro, mas só do cara se dispor, do cara se colocar à vontade aí para fazer, não só isso, teve outros equipamentos que foram feitos. Eu acho que isso foi muito legal mesmo. E acho que isso devia ficar de lição, porque assim, infelizmente, não vai ser a única pandemia. Não. Então, quanto mais a gente tiver, e assim, aprender com o que a gente errou. A gente errou em algumas coisas, vamos aprender. E continuar com essa boa vontade que foi muito bonito de ver, viu, Rodrigo? Eu gostei muito, eu fiquei muito sensibilizado com tudo isso. Acho que eu vi muitos alunos nossos da Poli também. A gente está com um programa de estágio lá na engenharia clínica do HC, voluntário, e vários alunos foram. Inclusive, é conhecido como estágio da Poli, os voluntários da Poli, mas tem vários alunos de outras instituições, a gente acaba levando a fama. Mas está sendo muito legal, muito, muito enriquecedor tudo isso. Apesar como é que é? Dos limões fazer uma limonada, cara, mas tá sendo bom. Então, vou acabar aqui as considerações queria agradecer você, queria agradecer a Poli, o próprio Fundo Amigos da Poli por ter concebido o nosso projeto junto de ensino de engenharia biomédicas. Eu queria fazer aqui um espaço de consideração final para mostrar para falar que a gente tem cursos de LabVIEW que estão sendo disponibilizados na internet, LabVIEW, tanto o LabVIEW Maker quanto um LabVIEW de A a Z, que são para justamente ensino à distância, nessa época de pandemia, não está dando para aprender na prática com o professor do seu lado, então fica aí a dica para o pessoal. E é isso, se vocês que estão vendo aí o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal, deem um joinha aqui embaixo e muito obrigado.